Muito bem, vamos lá. Nós vamos começar aqui mais um dia do nosso estudo, retomando o estudo do Livro dos Médiuns que nós temos realizado nos nossos últimos encontros. Nós estamos no capítulo 9, Locais Assombrados, a partir do item 132, nós estamos na questão número 5. Só para a gente recapitular um pouquinho. Quando Kardec fala sobre... Bom trabalho, André. Quando Kardec falava sobre locais assombrados, nós fizemos uma introdução estudando o livro do... o texto do Espírito, a História de um Condenado, da Revista Espírita, de 1860, mês de fevereiro, para a gente poder compreender um pouquinho de que forma que iniciou aquele fato de um local assombrado em Castaneu-d'Arry, numa região do sul da França. Depois nós entendemos quem eram os espíritos envolvidos, quais eram as causas, quais eram os efeitos e de que forma que aquilo podia ser trabalhado para que todos os envolvidos fossem auxiliados nesse processo. Então vemos ali que todas as histórias que são contadas, partindo do princípio de que elas são verdadeiras, elas têm também a sua própria história, os seus fatos que devem ser analisados, e não simplesmente tomados a título de curiosidade, ou então apenas para provocar sensações de medo, que é algo que o ser humano, por incrível que pareça, naturalmente gosta. Então nós fizemos a introdução desse artigo. Depois viemos para cá, para o Livro dos Médiuns, onde Kardec faz aqui algumas perguntas. Por que os espíritos se apegam? Se os espíritos se apegam somente a pessoas ou também às coisas, os espíritos resumidamente disseram que isso depende da sua elevação e depende também dos seus interesses. Se os espíritos errantes têm preferência por alguns lugares em especial, trata-se do mesmo princípio, depende da sua elevação e dos seus interesses. Se o apego é o sinal de inferioridade, se os espíritos também são maus. Aí os espíritos aqui deram aqui um reforço, dizendo que obviamente que não. A inferioridade não significa maldade, não significa a intenção de prejudicar, significa apenas o interesse dele em algo que não condiz com os princípios mais elevados, né? Lembrando sempre que inferioridade ou superioridade depende muito da referência que nós tomamos. Nós podemos ser inferiores aos espíritos mais elevados e podemos ser superiores aos espíritos mais inferiores. Então, para o espírito, sabendo que ele não tem necessidade de se apegar à matéria, mas ainda assim ele tem interesse pelo mundo material, isso denota claramente a sua inferioridade, já que ele tem essa preferência por um mundo muito inferior ao mundo espiritual, nós sabemos disso. Na questão 4, a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Nós colocamos também que os espíritos vão a toda parte, depende do interesse deles. Mas é claro, né, que aquela ideia das ruínas, um castelo em ruínas, uma casa abandonada, uma igreja abandonada, um cemitério abandonado, então nem fala, né? E aí vemos que os espíritos ali estão em toda parte, mas são esses locais que despertam em nós o maior interesse. Lembrando sempre que nós podemos ali nos acotovelar com os espíritos no meio de um shopping center, no meio de um aeroporto, no meio de uma feira livre, dentro de uma igreja, onde quer que seja. Apenas esses lugares são aqueles que nos chamam mais atenção. E depois, para finalizar aqui a recapitulação, a diversidade do temperamento dos espíritos tem aqueles que preferem o isolamento. Aí foi colocado que isso, né, naturalmente depende da personalidade dele, depende da relação que ele tem com o mundo material, e assim como os espíritos têm preferência por esses locais mais isolados, os encarnados também. Nós temos pessoas que muitas vezes moram num condomínio com milhares de pessoas ali convivendo no mesmo espaço, mas ele prefere ficar trancado dentro do seu apartamento e não ter contato com ninguém. Então vemos ali que isso é natural do ser humano, e normalmente os espíritos que são mais voltados, os desencarnados, que têm os seus pensamentos fixos em histórias muito específicas do seu passado, espíritos que carregam culpas muito grandes, espíritos que estão
fixados em locais devido à sua história, devido aos crimes que cometeu, devido ao sofrimento que foi proporcionado. Então eles ficam naqueles locais para poderem ali viverem em suas mentes ou reviverem em suas mentes aqueles sentimentos ou aquelas tragédias do passado, né? Então isso também ocorre, assim como tem espíritos que são sofredores e vão em busca de assistência. Então, tratamos desses assuntos, e agora no item número 5, que é a continuidade desse nosso item número 132, Filhinha, pode começar a colagem, por favor. Kardec então já pergunta: as crenças populares em geral têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados? Isso a gente lembra sempre, que essas histórias de locais assombrados, elas se encontram em todas as culturas, em todos os tempos, de todas as formas, sempre relacionando o homem com o mundo sobrenatural. Então tem algumas histórias que são contadas detalhadamente do modo como aconteceu, tem aquelas que são exageradas, tem aquelas que são minimizadas na sua intensidade, mas sempre contadas em todos os tempos. E aí, então Kardec coloca, né, já que as crenças populares são, de um modo geral, disseminadas pelo mundo todo, em todos os tempos, qual é a origem exata desses locais assombrados? Os espíritos respondem para nós que o fundo de verdade, nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou por instinto desde todos os tempos. Aqui a gente dá uma paradinha por aqui, porque é interessante lembrar que quando a gente fala sobre manifestações espirituais, basta a gente pegar um dos livros mais antigos que nós temos na história, no nosso planeta, que é exatamente a Bíblia. Basta a gente pegar o Antigo Testamento, que nós temos ali vários e vários relatos de manifestações espirituais das mais variadas formas, seja ela através da psicofonia, seja através dos sonhos, seja através da manifestação propriamente dita, observada através da evidência ou da própria materialização. Temos ali de várias formas. Então, se nesse caso nós temos um livro como a Bíblia, que relata algumas passagens na relação do homem encarnado com o mundo espiritual, nós podemos imaginar a história aí pelo que acontece mundo afora, né? E essas histórias vão sendo passadas de tempo em tempo, desde que nós temos ali, por exemplo, quando vemos Moisés falando com Deus no alto de uma montanha, recebendo ali os mandamentos, até Jesus falando com demônios, que depois são levados, né, os espíritos são transportados para os porcos e depois lançados num abismo. Nós temos ali desde o mais sublime até os mais imperfeitos. Quando Jesus conversa com o diabo, né, e ele é tentado, e aí então ele vai para o deserto fazer as suas reflexões. Quando Jesus se materializa depois com outros espíritos e começa então a trazer as informações do mundo espiritual para os encarnados, quando ele se materializa para os próprios apóstolos. Então essas histórias, só na Bíblia, já está ali, temos ali várias e várias histórias, né? Um estudioso mais profundo da Bíblia poderia aqui ficar durante horas conversando com a gente, contando cada uma das passagens que são registradas nesse livro, desde o Antigo até o Novo Testamento. E, popularmente, as histórias são sempre contadas, as histórias medievais, as histórias antigas, né? Também traz ali para nós várias e várias passagens. Daí então que o homem acreditou por instinto desde todos os tempos. Mas ele coloca uma observação importante. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca-lhe a imaginação e ele os povoa naturalmente como seres que consideram sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos com que lhe embalaram a infância. Então, aqui também a gente lembra que o próprio homem, tendo a ideia do mundo espiritual, já que o próprio homem é espírito, embora essas lembranças sejam apagadas da sua memória, pelo menos no seu estado de vigília, instintivamente ele guarda essa ideia de que o mundo espiritual é real e de que o mundo espiritual pode interagir com o mundo material. Por isso, então, ele está sempre preparado para isso, embora ele não queira, embora muitas vezes ele não aceite, o seu inconsciente está sempre pronto para aceitar essas histórias do mundo espiritual. Tanto é assim que quando começa a contar uma história desse tipo, todo mundo já fica com a orelha em pé. E aí, então, mais ainda, quando diz para nós aqui que a crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pelos contos fantásticos
com que lhe embalaram a infância. Né? Isso porque os espíritos conversaram com Kardec no século XIX, que eles não estão no século XXI, com a quantidade de filmes que são publicados com os fantasmas. Né? Então, se naquela época os poetas e os contos, os poemas, as poesias e os contos traziam para nós essas histórias sobrenaturais, hoje nós temos a cinematografia, temos a televisão que produz ali as suas histórias, trazendo contos dos mais apavorantes, dos mais assustadores. Agora no cinema, por exemplo, nós temos ali... qual é o filme que vai ser no cinema, pessoal? Aquele número 4, que eu esqueço sempre o nome desse bendito filme. Coloquem para mim aí, por favor. Daquela história dos espíritos que estão ali sempre presentes, assombrando ali um grupo de jovens. Não consigo gravar esse nome, é impressionante. Atividade sobrenatural, atividade paranormal, lembrei agora. Atividade paranormal, né? Essa é uma série de 5 filmes, embora esse seja o número 4, o número 5 já saiu, um anterior a esse já tinha saído. E esse é um tipo de filme que mostra que se você ficar sozinho em casa com a luz apagada, alguma coisa vai acontecer. E aí então os jovens assistem isso, os adultos assistem isso, as pessoas que têm mais experiência de vida assistem isso e naturalmente vão ali alimentando o seu inconsciente com essas imagens, com essas fantasias. Sem falar em histórias de lobisomens, sem falar em histórias de vampiros, histórias de Frankenstein e outras tantas histórias por aí. Daí então que o fato dos espíritos se manifestarem, somado com essas histórias que são contadas na ficção, a gente vai reforçando cada vez mais esse receio do mundo espiritual poder interferir e interagir conosco desse modo tão assustador, tão negativo. Item número 6. Os espíritos que se reúnem escolhem para isso horas, dias e horas de sua predileção? A resposta: não. Os dias e as horas são usados pelo homem para controle do tempo, mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. Aqui, naturalmente, a gente lembra sempre que muitas das histórias... Bom dia, pessoal que chegou. Muitas das histórias que são contadas, ou muitas explicações que são dadas pelos espíritos, quando dizem que os desencarnados não têm essa preocupação com o tempo, e que o controle do tempo é uma necessidade para nós, que estamos encarnados, isso, de certa forma, tem ali um fundo real, mas é relativo. Porque, naturalmente, os espíritos, não tendo mais os compromissos que o mundo terreno oferece, eles não têm por que se preocupar com as horas do dia ou da noite. Mas, a partir do momento em que os espíritos têm essa relação, têm interesses voltados para o mundo material, esse contato com o mundo, esse controle do tempo, esse interesse pelo tempo para eles, é algo necessário. Porque eles estão preocupados, por exemplo, com a abertura das empresas, com o fechamento, com os horários das reuniões, com o dia ou com a noite. Os seus interesses estão voltados aqui. Seria mais ou menos assim: qual é a nossa preocupação com o fuso horário, por exemplo, da Sibéria? A gente diria: nenhum. Eu não tenho preocupação nenhuma com o horário da Sibéria. Mas e se por acaso um ente querido meu estiver morando na Sibéria? Então eu vou querer saber que horas que ele acordou, se ele acordou bem, se ele dormiu, se ele vai dormir, se ele trabalhou durante o dia, que horas que eu posso ligar para ele, que horas que eu não posso. Então a gente percebe que nós temos essa preocupação com determinados fusos horários, e isso devido aos nossos interesses para aquela região. No caso dos encarnados voltados aqui para o nosso tempo, voltados aqui para o nosso mundo, para os desencarnados, naturalmente eles também vão ter essa preocupação, principalmente pelo modo como eles se relacionam conosco. Se por acaso eles querem participar de nossas atividades, naturalmente eles vão ter que acompanhar os nossos tempos, acompanhar o nosso relógio. Por isso, então, quando os espíritos se reúnem, os espíritos propriamente dito, eles não têm essa preocupação. Eles se reúnem qualquer dia, qualquer hora, mas a partir do momento em que eles querem interagir conosco, o tempo já faz diferença. Basta a gente ver, por exemplo, já conversamos sobre isso, que no caso das reuniões realizadas no centro espírita, por exemplo, essas reuniões, tendo a assistência do mundo espiritual, os espíritos precisam se programar para estarem aqui no momento em que as nossas reuniões começam. É o caso, por exemplo, das reuniões mediúnicas.
quando os espíritos se manifestam através dos médiums, seja para trazer instrução, seja para receber assistência, seja para receber orientação, seja como for. Se nós temos uma reunião, por exemplo, quarta-feira, às 8 horas da noite, os espíritos terão que estar ali às 8h30, às 4 horas da noite, nas quartas-feiras, às 8 horas da noite. Por isso, então, é importantíssimo nós temos sempre assim em mente que, a partir do momento em que há essa interação, há necessidade dos espíritos também se programarem para isso. Mas a gente lembra sempre que a noite para nós, por exemplo, é algo que sempre chama atenção. Daí então os espíritos, dependendo de suas intenções, estarão aqui ligados conosco exatamente para poder aproveitar esse nosso interesse, aproveitar esse nosso receio com relação a esse momento do dia. Na questão 7 trata exatamente desse ponto. Qual a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Resposta dos espíritos: impressão produzida na imaginação pelo escuro e o silêncio. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Acreditai que a influência da noite, da meia-noite, jamais existiu, a não ser nos contos. Bom, aqui já é interessante a gente analisar um pouco mais essa resposta e essa questão também, porque primeiro quando se fala sobre a noite, sobre a escuridão, nós temos ali duas expressões bastante interessantes utilizadas naquela relação que trata do medo do escuro, do medo da noite. Nós temos, por exemplo, a escotofobia. Escotofobia é o medo mórbido da escuridão ou a obscuridade. E nictofobia, o medo mórbido da noite. Então nós temos dois nomes utilizados nessa relação de medos, de medos, e também levado muito a sério pela psicologia, quando fazem, por exemplo, o estudo do medo da criança, que até dos 4 aos 6 anos de idade ela já começa a pensar um pouquinho mais e já começa a sentir um pouco mais de insegurança com relação à noite. Medo de dormir no escuro, medo de ficar sozinho. Se você manda uma criança, por exemplo, entrar num quarto e pegar alguma coisa sem acender a luz, ela fica com aquela imaginação fértil, imaginando que alguma coisa está ali presente. Mas até os 9 anos de idade, isso já deve ter desaparecido, porque é uma reação natural do ser humano se proteger do desconhecido. Então o medo, de certa forma, ele faz parte do nosso sistema de segurança. Entretanto, esse medo pode se tornar descontrolado e se tornar uma fobia. Aí ele já merece uma atenção especial da psicologia para poder trabalhar essa insegurança, descobrir quais são as suas causas e ver a melhor forma de lidar com isso tudo. Então a psicologia trabalha isso e é levado muito a sério também. O fato das pessoas não conseguirem dormir, por exemplo, por causa do escuro, afeta a sua vida particular, afeta seu rendimento durante o dia, afeta seu próprio psiquismo, trazendo ali grandes distúrbios nesse campo. Por isso, então, os espíritos, quando falam para nós aqui, deixa eu pegar aqui novamente, só um instantinho. Quando eles colocam para nós aqui que é uma impressão produzida na imaginação pelo medo, pelo escuro e pelo silêncio, é natural. Porque normalmente se você está sozinho num local, e aí então você começa a se perguntar, né, o que pode acontecer naquele momento, que tipo de ameaça eu começo a sofrer. O silêncio começa a produzir então sons que são estranhos ao nosso conhecimento, daí gerando aquele medo. O escuro começa a gerar imagem que a nossa imaginação começa a produzir. Então, na verdade, quando nós falamos sobre isso, estar no escuro ou estar durante o dia, o comportamento do ser humano deve ser o mesmo, só que o desconhecido para nós acaba sendo muito mais forte. Nós temos um documentário interessante, eu vou colocar só a introdução aqui para vocês, para ouvirem um pouquinho, para perceber que essa ideia do medo do escuro, vai com Deus, você fala, é tão real, é tão intensa, que até programas de televisão tratam desse assunto. Então eu vou colocar só a introdução aqui para vocês verem. Ele é a introdução do programa Medo do Escuro, do The History Channel, que é um canal que traz documentários. Né? Deixa eu ver aqui. É escotofobia ou nictofobia. Coloca medo do escuro e fobias que você vai achar, vai ficar bem fácil.
Então eu vou colocar para vocês aqui rapidinho só a introdução, para vocês verem o drama, né, ou a dramatização que se faz em torno desse assunto. Vamos lá então, só para a gente ouvir a introdução. Durante grande parte da história da humanidade, a noite não era um momento de relaxar e assistir TV. Era a hora de ter medo. Não havia luz artificial, policiais e nenhum lugar para se esconder. As pessoas temiam tudo: fantasmas, vampiros, assaltantes de estrada, invasão de domicílio e até de serem comidos vivos. Nas próximas 2 horas, descobriremos os ambientes noturnos mais perigosos da história. Uma jornada épica que abrange 10.000 anos, buscando a resposta para uma pergunta eterna: por que temos medo do escuro? Medo do escuro. Essa é só uma introdução desse programa. Quem quiser assistir, está aqui nesse site, está aqui nesse link do YouTube, ou só colocar lá YouTube, Medo do Escuro, que já vai aparecer esse documentário. Então, quer dizer, a gente vê que em 10.000 anos o ser humano, vivendo ali fora, sem as condições da tecnologia, vivendo ali situações bastante perigosas, bastante hostis, com relação às ameaças da natureza, com relação às ameaças dos próprios semelhantes, com relação às ameaças do mundo sobrenatural, que para ele era sobrenatural, mas os espíritos interagindo e interferindo no nosso mundo material também se aproveita desse momento, exatamente porque é ali em que nós estamos mais vulneráveis, sem qualquer tipo de proteção dos nossos sentidos, porque os nossos sentidos servem exatamente para isso, para nos dar segurança. Então, se você não consegue ouvir, se você não consegue ouvir direito o que está acontecendo, e aí então começa a surgir aquele alarme. Se você tem experiências negativas, então fica pior ainda. E a gente lembra que na época de Kardec, século XIX, a luz elétrica era bastante rara. Só em alguns locais nós tínhamos luz elétrica, a luz a gás começava a ser espalhada pelas grandes cidades, mas pouco antes disso era simplesmente no escuro. Eram as lamparinas, as velas, as tochas, as luminárias, né, que eram utilizadas, mas a ameaça era sempre contínua. Daí então, que se o instinto natural do ser humano de ter esse receio do escuro já era algo real, nesse ambiente então se tornava mais intenso. Então, nós temos ali que são as crenças e as superstições que fazem com que o homem faça desse momento um momento mais intenso. Outra história também, né? Quando a gente lembra sempre que à noite, por exemplo, é quando acontece o momento do nosso relaxamento, que é exatamente aquele momento em que nós estamos também mais vulneráveis e que os espíritos podem interferir. Daí então eles sabem que é nesse momento de desproteção, digamos assim, da nossa atenção, quando nós não estamos naquela condição de vigília, é que nós somos mais influenciáveis. E isso acaba também intensificando essa nossa preocupação com a noite. E aí então os espíritos, sabendo disso, se aproveitam e trazem para nós essas impressões negativas. O mesmo se dá com a crença em dias e horas propícias. Aqui dizem os espíritos, né? Então a gente lembra sempre também que há aquelas situações em que reuniões religiosas, principalmente nessas que têm aí uma relação mais próxima com o mundo espiritual, marcam dias e horas que tem assim aquele misticismo, que tem assim um valor especial para os espíritos, porque nós intensificamos essa importância. Basta a gente ver, por exemplo, por que meia-noite do dia 24 de dezembro tem um valor para nós tão importante, tão sagrado, tão agradável, mas a sexta-feira, do dia 13 à meia-noite, por exemplo, tem um valor diferente. Então a gente percebe o quê? Que somos nós que damos os valores para cada momento, para cada situação, e aí então essa relação acaba ficando, como eu disse para vocês, mais ou menos intensa, de acordo com a importância que nós damos. Então os espíritos se aproveitam disso, uma sexta-feira à meia-noite, fazer ali uma reunião de evocação,
todo mundo vestido de preto, velas acesas, todo mundo de mão dada e tudo mais. Qual vai ser o impacto provocado numa pessoa que se encontra naquele momento? Né? Pois é, mas a gente vê assim, que meia-noite por meia-noite, tudo é igual. Se nós pegarmos, por exemplo, o Natal, quantos natais, para vocês terem uma ideia, caíram, por exemplo, numa sexta-feira meia-noite? São vários. Agora, por que a gente dá mais importância quando é o dia 13, numa sexta-feira? Então, é a nossa imaginação, são as nossas superstições que criam isso. Então, inclusive, nós temos ali que nas sextas-feiras, por exemplo, 13, meia-noite, é quando acontecem, por incrível que pareça, acontecem mais reuniões nas ruas, por exemplo, naquilo que nós chamamos de despachos religiosos, feitos, por exemplo, pela Umbanda, feito pelo Candomblé, porque os espíritos estão ali, né? As entidades do mal, por exemplo, estão mais intensas, os trabalhos mais fortes são realizados nesses horários, e é então que eles colocam para nós: o conhecimento racional do espiritismo deve destruir essas crenças. Então, racionalmente a gente compreende isso, mas inconscientemente o medo permite, né? Não a Umbanda, desculpa, Falcão, mas assim, alguns trabalhos que a Umbanda faz, por exemplo, muitas vezes nesse horário continuam alimentando esse mesmo tipo de misticismo, né? Mas no caso do Candomblé, algumas religiões de tradições africanas utilizam esse momento, que é mais especial, que é mais intenso para eles na imaginação, para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Nós temos ali algumas religiões na África, algumas religiões na América Central, né? A Quimbanda, por exemplo, o Candomblé, Quimbanda, o Voodoo, que são vários tipos de religiões que têm uma relação com o mundo espiritual, que se aproveitam desse misticismo para poder trazer ali fazer as suas oferendas e tudo mais, né? Então, percebemos então que nós damos muito valor para esses horários e os espíritos se aproveitam disso também. Acreditai que a influência da meia-noite jamais existiu, a não ser nos contos. E agora também nos próprios valores que nós damos para esses espíritos, né? Todo mundo tem isso, não tem jeito, isso é algo natural, né? O medo como eu disse agora há pouco, né, que você chegou agora, mas o medo é algo que nós temos instintivamente para nossa proteção. E o escuro, de certa forma, é algo que você não pode ver. Basta você andar, por exemplo, num quarto escuro, que você nunca sabe se vai aparecer uma mão embaixo da cama, se vai aparecer uma barata, seja lá o que for. Durante o dia você não tem essa preocupação. Durante o dia, com a luz acesa e tal, né? Tem até um primo que é muito querido, que ele sempre diz assim, que ele morre de medo dessa história de fantasma, de morrer, né? Aí eu sempre falo para ele, olha, não se preocupa que quando eu morrer, quando eu for para o outro lado, eu volto para dar um alô para você. Aí ele falou assim, então a gente marca numa praça de alimentação de um shopping center ao meio-dia. Não me venha aparecer à noite que você vai me matar também. Né? Ou seja, a gente vê que aparecer por aparecer não é o problema é a surpresa, o problema é aquele mistério que envolve esse horário, né? E os espíritos sabem, nós sabemos disso também, os espíritos se aproveitam bastante disso. A Vânia colocou, né, que meu maior medo de cemitérios não são os fantasmas, né, porque eu não sou vidente, mas as baratas, né? Pois é. E Kardec continua aqui, aprofundando um pouco mais essa pergunta. Se for assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora e em dias determinados, como a sexta-feira, por exemplo, aquilo que a gente acabou de falar? A resposta dos espíritos, que vai ao encontro daquilo que a gente comentou, são espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão que uns se dizem o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. Mas o interessante é assim que tem uma passagem de Goebbels, que era ali o líder de propaganda do partido nazista, que ele dizia que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade. De certa forma, a intensidade com que nós encarnados e os espíritos damos valor para sextas-feiras, para os horários noturnos, para a meia-noite, isso acontece com tanta frequência que se tornou para nós uma tradição. Muitos de nós, inclusive, não ousamos quebrar esse tipo de cultura, exatamente porque está tão impregnado na nossa mente, na nossa imaginação, que a gente não consegue mais tirar isso tudo. Além do que, nós temos ali um outro fator que é importantíssimo a gente compreender. Por que as reuniões dos centros espíritas
normalmente são realizadas à noite? Porque os médiuns trabalham durante o dia. Consequentemente, o único horário disponível fica à noite. Então eles vão se reunir às 7 horas, às 8 horas, às 9 horas, porque é a hora que ele tem disponível, porque afinal de contas, todo mundo tem que ganhar a vida. Então ficou aquela ideia, os médiuns trabalham à noite porque a noite é mais importante, ou os médiuns trabalham à noite porque trabalham durante o dia também? Seria possível fazer uma reunião mediúnica de desobsessão, por exemplo, ao meio-dia numa segunda-feira? Por que não? Né? Pois é, mas no caso é mais raro, a gente lembra sempre, né, Falcão, que as casas maiores, que naturalmente tem uma equipe maior, tem médiuns com maior disponibilidades e tudo mais, sim, tem, mas a gente lembra que a maior quantidade de casas espíritas trabalham durante a noite exatamente por essa praticidade. Só que muitos dos participantes, inclusive dos médiuns que participam, se você falar para ele assim, olha, nós temos uma reunião domingo meio-dia, tudo bem? Tudo bem. Quem quer vir sexta-feira à noite? Aí todo mundo já fica, sexta-feira à noite, já não sei, porque me dá um pouco de medo, aquela coisa toda. Então, assim, por uma questão de praticidade, nós temos essa facilidade em trabalhar à noite. Mas, por falta de estudos, e até por uma questão de crença, nós damos mais valor à noite para essa relação, como se ela fosse mais intensa, como se ela fosse mais poderosa. Mas, na verdade, é tudo uma questão de cultura. E não existe ali para os espíritos, lembram sempre que não existe essa verdade. E um outro fator também, como eu coloquei para vocês, à noite nós nos tornamos mais influenciáveis, que é exatamente o momento em que nós descansamos. Se você quer obsediar alguém, por exemplo, faz isso durante o sono, quando ele está querendo descansar, porque ele está completamente vulnerável. Se ele está trabalhando, se ele está dirigindo, qualquer sugestão que você dá, ela não vai ter tanta potência como no momento em que ele está ali sem pensar em nada, sem nenhum tipo de preocupação. Exatamente, durante o dia nós estamos ligados à nossa rotina. Já à noite não, à noite a gente está mais naquele momento de descansar, daquela cochiladinha no sofá, está ali fazendo ali algum trabalho mais tranquilo, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Né? Daí então que nós temos ali uma série de situações, série de fatores que vão ali se ligando uns aos outros, né? Mostrando que ou nós criamos, damos essa importância excessiva a esses encontros noturnos, ou esses momentos noturnos, ou nós realmente somos mais vulneráveis, né? Ou os espíritos se aproveitam mais desse horário também. Né? A Anice colocou, né, o que ou quem nos protege quando dormimos. Né? Olha, o que nos protege inicialmente são os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares, mas a questão é que eles não podem fazer aquilo que nós não fazemos. Muitas vezes a gente pensa assim, né, que durante a noite a gente quer relaxar, aí a gente faz aquela prece antes de dormir, dá aquela deitada, aquela cochilada e coisa e tal, imaginando que aquela prece já foi suficiente para a nossa proteção. Só que durante o dia a gente passou arrumando intrigas, arrumando brigas, com pensamentos viciosos, alimentando aquelas toxinas mentais, e quando chega a noite a gente quer fazer uma prece antes de dormir. Então, na verdade, se você quer ter uma noite tranquila, passe seu dia tranquilo também. Se você quer ter aquele desdobramento espiritual e ter aquela relação amistosa com o mundo invisível durante seu momento de sono, que você tenha um dia tranquilo também, preparando essa harmonia. Então, normalmente a gente vive a nossa vida de um modo intenso, muitas vezes de um modo preocupante, de um modo infernal, digamos assim, e quando chega a noite a gente acha que basta fazer ali aquele Pai Nosso rapidinho decorado que tudo se resolve. Então a nossa ligação mental com o mundo espiritual, mesmo que os nossos amigos espirituais estejam próximos, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Somos nós que estabelecemos essa nossa relação. Então nós temos que nos preparar para os bons encontros. E eles estarão presentes. Não adianta, se nós não telefonamos para alguém, não adianta imaginar que essa pessoa vai estar ali à nossa disposição. Então somos nós que estabelecemos essa relação inicial. Então, tratando desses dois temas que nós conversamos agora, a gente lembra sempre, né, que esse tema, medo do escuro, ele é muito comum. Então ele tem ali várias causas, e tendo várias causas, ele também tem várias consequências. E essas causas podem ser fantasias ou podem ser reais, tudo dependendo ali da circunstância de cada pessoa. Todo mundo é assim, né, Tina? Quando a gente tem um dia tumultuado, o nosso sonho acaba sendo também agitado. É interessante a gente observar isso, por exemplo. Vai com Deus, bom dia, Falcão. É importante a gente lembrar também, se quiser observar isso, observar nas crianças. As crianças, quando tem um dia agitado, quando tem assim, uma noite agitada com uma festa, com alguma coisa assim, elas falam durante a noite, elas esperneiam, então elas exteriorizam isso de modo muito mais fácil. Já nós não, nós seguramos um pouco mais. Mas basta ver isso, observa uma criança com toda a sua
fragilidade, com toda a sua vulnerabilidade e com a sua imaginação tão fértil, tão intensa, o modo como ela manifesta tudo isso. Número 8, vamos lá. Os espíritos visitam, de preferência, os túmulos em que repousam seus corpos? Interessante essa pergunta. Nós já fizemos um estudo sobre ela, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo número 9, que trata da comemoração dos mortos, lá no capítulo de número 6, a vida espírita. E aqui Kardec faz várias perguntas sobre essa nossa relação com o mundo espiritual, principalmente no momento dos funerais, na comemoração dos dias de finados, por exemplo, que já vem chegando por aí. E aí então Kardec pergunta, primeiro, se os espíritos são sensíveis à saudade dos que amam na Terra, e naturalmente muito mais do que a gente pode imaginar. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se ele para visitar os que vão orar sobre os seus túmulos? E aí a resposta é muito interessante. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Só que, como eu coloquei para vocês, nós damos o valor a determinados dias de acordo com as nossas crenças. Por que os espíritos que desencarnaram, os nossos familiares, amigos desencarnados, se sentem muito mais chamados no dia dos mortos do que num dia comum? Porque nós temos essa tradição de pegar o dia dos mortos, então comemorar e lembrar esses mortos. Então nós vamos ao cemitério. Não linda não, filhinha. Já volto lá. Então nós já vamos, né, fazer ali a evocação, fazer ali a prece, aquela coisa toda, exatamente nesse dia. E aí os espíritos pensam, né, por que ele não me chama, por exemplo, num dia comum, num domingo qualquer, numa segunda-feira qualquer? Tem que ser no dia dos mortos. E aí então os espíritos acabam, como nós hoje valorizamos esse dia de finados com tanta intensidade, não podemos nos esquecer que mais dia ou menos dia nós vamos desencarnar. E nós vamos continuar levando também essa mesma cultura. E eu vou ser um espírito desencarnado, acreditando, por exemplo, que esse dia tem um valor especial. Assim como o Natal, assim como o Ano Novo. Tem espíritos que comemoram o Ano Novo. Quantos e quantos espíritos? Natal, por exemplo, quantos espíritos comemoram o Natal? E por que isso tudo? Porque é uma tradição. E agora a gente se pergunta, se os espíritos não dão mais valor ao tempo, como nós damos, por que a virada de ano é tão importante? Por que eles se programam para um feliz ano novo? Os espíritos, imagina os espíritos dando feliz ano novo para todo mundo, se essa relação com o mundo material já não tem mais necessidade. Aí é aquilo que a gente comentou, depende do desprendimento do espírito. Se ele tem uma relação mais próxima com o mundo material, naturalmente ele vai dar valor também a todas as tradições e a rotina do mundo material. Aí continua aqui na 321A. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Resposta. Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Aí coloca um pouquinho mais aqui. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada com o coração. E aqui nesse caso, muitas vezes a gente passa a nossa vida toda naquela correria, né, o trabalho, preocupações familiares, preocupações com os nossos compromissos e tudo mais, mas no dia 2 de novembro, aqui no Brasil, a gente lembra dos nossos finados, daqueles que desencarnaram. Então a gente percebe que a gente passa o ano todo vivendo um dia completamente normal, muitas vezes não se lembrando com tanta intensidade ou com tanto cerimonial para os nossos desencarnados, e quando chega nessa época, a gente faz toda aquela rotina, né, de muitas pessoas vão ao cemitério, levar flores, lavar os túmulos nas sepulturas, né, dos seus desencarnados, faz aquela prece especial em cima do túmulo e tudo mais. E aí então o espírito naturalmente se sente mais chamado naquele momento. E é engraçado que muitos espíritos reclamam porque os seus entes queridos não foram lembrar deles nesse dia.
como eu falei para vocês, nós vamos desencarnar levando também a nossa cultura do mundo material. E essa cultura significa exatamente isso. Eu vou continuar acreditando naquilo que eu acreditava. Por isso, então, aqui no Livro dos Médiuns, voltando para cá, eu fiz essa parte só para a gente poder fazer aqui um melhor aprofundamento. Então, no item número 8, os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam seus corpos? A resposta dos espíritos: o corpo não era mais do que uma veste. Eles não ligam mais para o envoltório que os fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa a que dão valor. Como eu falei para vocês, depende do desprendimento do espírito. Tem espíritos, por exemplo, que veem eles seus corpos sepultados no cemitério e a sepultura abandonada. E eles reclamam: por que os meus entes queridos não vêm aqui arrumar a sepultura onde eu estou sepultado? Por que o meu corpo não foi sepultado devidamente? Por que não se aproveitaram daquele ritual? Por que aquele orgulho que o espírito tem? Por que as pessoas que me diziam que era importante não vieram aqui participar do meu cerimonial? Então, na verdade, depende tudo do quê? Da elevação do espírito, do modo como ele compreende essa relação que ele tem com o seu corpo físico. Se nós entendermos que o nosso corpo é apenas uma veste, não faz diferença o que seja feito do nosso corpo, e que nós estamos ali, né? Deixa eu ver aqui. Pois é. Não, mas não necessariamente, Tina. Como eu falei para vocês, basta que a gente faça a nossa prece com amor pelos nossos entes queridos, não por uma obrigação, mas simplesmente pelo auxílio, pela lembrança, pelo carinho. Faz em sua casa, você não tem necessidade de ir a um cemitério. Você pode ir lá zelar pelo espaço que você comprou. Você pode ir lá zelar pelo espaço onde você tem ali a preocupação de sepultar os corpos dos familiares quando houver necessidade, mas não para fazer daquele túmulo um altar onde você faz as suas preces. Então você pode zelar por uma sepultura que faz parte da sua família, da mesma forma que você zela pelo seu carro que está na garagem. Então a gente tem que lembrar sempre o quê? Sempre pensar os nossos entes queridos, elevando o pensamento do que valorizando os objetos. Mais um motivo, você coloca que a sua mãe era muito ligada a essas coisas, é mais um motivo para você fazer com que ela perceba exatamente que são seus pensamentos e são seus sentimentos que são mais importantes. Então você pode contratar alguém para poder fazer a manutenção da sepultura. Vai com Deus, Érica, bom dia. Você pode contratar alguém para fazer ali a manutenção da sepultura e você em casa faz ali, eleva o seu pensamento, faz ali as suas preces, né, emite ali os seus sentimentos direcionados à sua mãe ou a quem quer que seja, e pronto. Isso também é uma educação para o espírito, para ele perceber que isso já é o suficiente. Que ele não tem que valorizar objetos, mas ele tem que valorizar os sentimentos e os pensamentos. Olha só o que coloca na questão 800, ou na questão número 8a. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que as feitas em outros lugares? Exatamente respondendo aquilo que você colocou. Quer dizer que se eu fizer no meu quarto, deitado, ou na sala, ou numa igreja, onde quer que seja, tem mais importância ou menos importância do que eu fazer diretamente sobre o túmulo daquela pessoa? A resposta dos espíritos: a prece é uma evocação que atrai os espíritos, como os sabeis. A prece tem tanto maior ação quanto mais fervorosa e sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais, e a conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, ao qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito, e não os objetos materiais. Esses objetos influem mais sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção, do que para o espírito. Ou seja, muitas vezes a gente vai a um cemitério, a gente vai a uma igreja, porque o ambiente torna para nós a nossa prece mais fervorosa. Imagina se eu estou, por exemplo, dirigindo o meu carro, aí eu paro no estacionamento, fecho meus olhos e faço uma prece. Aí então no outro dia eu vou numa igreja, fecho meus olhos e faço uma prece. Aí no outro dia eu vou ao cemitério, fecho meus olhos e faço uma prece. Qual das três preces é mais fervorosa, na nossa opinião? A gente sempre vai achar que é ou cemitério ou na igreja. O carro não é lugar para isso. Só que na verdade qualquer lugar é lugar para isso.
qualquer ambiente. Eu posso estar tomando banho e naquele momento elevar meu pensamento enquanto eu tomo meu banho. A prece é tão intensa quanto em qualquer lugar. Depende dos sentimentos que eu incorporo nessas minhas ideias, nesses meus pensamentos, para fazer com que ela seja verdadeira. Isso que é importante nós valorizarmos. Bom dia, pessoal que chegou. E aqui coloca para nós que esses objetos, muitas vezes, são mais importantes para nós, encarnados, do que para os espíritos. Mas, mais uma vez, depende sempre do desprendimento do espírito. Ele pode valorizar, sim, os monumentos, valorizar sua sepultura, valorizar os seus objetos, mas isso é uma questão de tempo para que ele possa perceber. Basta a gente lembrar, por exemplo, que muitos espíritos, quando desencarnam, continuam ligados às suas casas, continuam ligados aos ambientes onde para eles eram importantes, mas vai chegar uma hora que eles começam a buscar novos conhecimentos. Eles começam a se cansar. E aí então buscam novos ambientes, buscam novas experiências, e naturalmente eles vão se afastando. De repente, com o tempo, eles percebem por que eu passei naquela época tanto tempo preso naquele local. É natural que seja assim. Ninguém consegue se desprender de imediato daquilo que achava importante. A partir do momento em que nós vamos dando importância a outros valores, a outros objetos, não objetos materiais, né, mas outros alvos do nosso interesse, a gente naturalmente vai substituindo. É como a criança. Pega a criança, por exemplo, por volta dos seus 3, 4 anos de idade e dá para ela um brinquedo bem colorido. E ela vai brincar, ela vai se apegar, ela vai chorar, ela vai pedir. Quando ela tiver com 7, 8 anos de idade, ela vai olhar para aqueles brinquedos e vai falar, pode dar para alguém porque não me interessa mais. Porque agora eu já quero outra coisa. Quando ele chegar nos seus 14 anos de idade, 13 anos de idade, vai olhar para aquele brinquedo dos 7 anos de idade e vai achar desinteressante também. E assim a gente vai crescendo e mudando os nossos interesses. No mundo espiritual não é diferente, principalmente porque lá, o mundo a ser descoberto, os interesses a serem redescobertos, é muito grande, ou são muito grandes. Daí então que no início é normal que seja assim. O espírito não consegue se desprender da família, ele fica ali perto e tudo mais. Aí ele vai sendo esclarecido, vai percebendo o efeito da sua presença, vai percebendo que se ele é lembrado com intensidade ou se ele não é lembrado. E aí, então ele vai buscando novos rumos. Então é natural, para nós que somos espíritas, e temos esse conhecimento do mundo espiritual, esse conhecimento da evolução da vida no mundo espiritual, a gente pode acelerar esse processo. Lembrando sempre que eu não tenho motivos para me prender a nada, nem a ninguém diretamente aqui no mundo material, a não ser que seja por meio de assistência. Eu desencarno, por exemplo, e vejo que alguém da minha família precisa de ajuda, os espíritos me convidam para conhecer novos ambientes, eu peço, olha, eu sei que eu tenho necessidade de ir para lá, mas eu gostaria de ficar um pouco mais porque essa pessoa precisa de ajuda. E se eu posso ajudar de fato, então eu não tenho motivo para me preocupar com influência negativa. Eu vou tentar ajudar da melhor forma. A partir do momento em que essa ajuda acabou, eu posso me desprender. Isso se os espíritos disserem, não se preocupe porque ele já está sendo ajudado. Aí então eu vou ter as minhas preocupações, o meu coração vai estar ligado a ela, meu coração vai doer por vê-la passando por dificuldades em determinadas situações, mas eu sei exatamente o que fazer. Então esse nosso destino no mundo espiritual, que vem como revelação, digamos assim, daquilo que a gente aprende no estudo da doutrina espírita, facilita muito o nosso desligamento aqui do mundo material. Desligar-se do mundo material não significa deixar de amar as pessoas que amava, mas deixar de viver entre elas, sendo que não tem mais necessidade de viver. Já que viver entre elas significa participar de sua rotina. E um espírito desencarnado não tem como participar da rotina de um encarnado. Ele não lida mais, não tem mais preocupações com contas, não tem mais preocupação com o trabalho, não tem preocupações mais com os aprendizados, com os estudos relacionados com o mundo material. O seu ambiente é outro. Não tem mais porquê, ele pode se adaptar a esse outro mundo com tanta facilidade. Então, dependendo da sua evolução, dependendo do seu entendimento, certamente vai facilitar bastante. Quando a gente fala de outras religiões, por exemplo, nós temos espíritos que desencarnam e que continuam participando dos estudos relacionados com a escola religiosa de que participavam. Seja ele católico, evangélico, judeu, muçulmano, ele vai continuar, por exemplo, participando dos estudos que são pregados nesses locais. Assim como nos centros espíritas, muitos espíritos são levados às palestras públicas, às reuniões de estudos, para aprender aquilo que é o básico
do estudo doutrinário, por exemplo, para que ele possa avançar um pouco mais no estudo do mundo espiritual. Vai com Deus, Francis. Beijão, bom dia. Então nós temos ali o quê? Cada espírito vai evoluindo de acordo com o conhecimento que ele vai adquirindo, de acordo com a facilidade de desprendimento, de acordo com os valores que ele tem. Tudo é muito relativo. Por isso então a gente pensa, né, por que tem cemitérios que são assombrados? Na verdade são os espíritos que são apegados a ele. E de certa forma, perturbar as pessoas que estão ali próximas é uma forma que ele tem de se sentir vivo. Porque muitas vezes ele fica esquecido. Ele desencarnou, não consegue se desapegar daquele local, ninguém dá atenção para ele, ele começa então a tentar chamar atenção, como uma criança que procura fazer ali as suas traquinagens, fazer ali a sua bagunça, para poder chamar a atenção das pessoas próximas. Os espíritos são iguais, já que ele não consegue sair daquele local, ele quer pelo menos se sentir valorizado, se sentir percebido pelas pessoas. Não existe nada mais angustiante do que a indiferença. E muitos espíritos vivenciam isso. Já falei para vocês, aquele livro chamado Carícia Essencial, eu acho que é isso, me esqueci o nome dele agora, mas conta aquela experiência que eu falei para vocês do rato. Eram 3 ratos, um era tratado com carinho, o outro era agredido e o outro era esquecido num canto do laboratório. Esse que era esquecido foi aquele que morreu mais rápido. Até aquele que era agredido constantemente conseguiu viver mais. Por isso, então, a gente lembra sempre que faz parte da natureza do ser vivo. O esquecimento, a indiferença é sempre muito mais angustiante do que qualquer tipo de relação. Se ele tem uma relação perturbadora com alguém e alguém sai correndo com medo dele, já é o suficiente. Ele se sente vivo. Importante a gente sempre pensar nessa psicologia humana, nessa psicologia do espírito, para a gente entender por que ele tem determinados tipos de comportamento. Questão número 9. Vai com Deus, anjo, bom dia. Questão número 9. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Diante disso, isso porque os espíritos anteriormente tinham dito que os objetos e os locais são mais importantes para os encarnados do que para os desencarnados no momento da prece. Daí eles disseram, então a crença em locais assombrados é absolutamente falsa. Respondem os espíritos, dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem sê-los por certos lugares, que parecem escolher como domicílio, até que cessem as razões que os levaram a isso. Então, mais uma vez, depende do quê? Dos interesses que ele tem da sua elevação. Então não é o fato de nós encarnados darmos esse valor que os espíritos também não vão dar. Até porque, como a gente colocou, né, para vivo basta estar morto, né? Então, quer dizer, aliás, para morrer basta estar vivo, né? Então a gente lembra sempre que são assim. Nós estamos vivos, encarnados, damos valores para determinados objetos, determinadas práticas, determinadas ações. Ao desencarnarmos, nós continuaremos ainda dando esse valor. Nós não perdemos de uma hora para outra. Como nós colocamos datas religiosas, temos ali datas místicas, datas cívicas, são importantes para nós. Nós vivemos a nossa rotina valorizando isso. Bom dia, Dudu, obrigado. 9A. Quais as razões que podem levá-los a isso? Quer dizer, para dar valor a esses objetos materiais ou lugares, ou mesmo pessoas. Sua simpatia por algumas pessoas que frequentam os lugares, ou o desejo de se comunicarem com elas. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata de maus espíritos, podem querer vingar-se de certas pessoas das quais têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometeram, para que tenham constantemente esse crime diante dos olhos. Aqui a gente lembra sempre, né, daqueles casos em que, dependendo da importância que ele dá, ou dependendo do modo como ele se manifesta em determinados locais, nós temos ali, por exemplo, que esses espíritos vão mudando o seu modo de pensar de acordo com as transformações psicológicas, né,
que ele vai sofrendo, assim como o conhecimento que ele vai adquirindo também. Entretanto, tem espíritos que, mesmo tendo esse conhecimento, têm interesses específicos junto aos encarnados, principalmente quando tem essas relações afetivas bastante perturbadas. No caso de ódios, de vinganças, desejo de perseguição. Então ele vai continuar fazendo isso até que isso aconteça. Se ele tem posse de um local e ele acha que aquele local é mais importante para ele, ele vai valorizar o local. Se ele vai atrás das pessoas porque elas têm algum tipo de importância, vai atrás das pessoas. Se as suas intenções não são tão louváveis, ele vai tentar prejudicar da melhor forma. Lembra também que alguns locais, alguns espíritos ficam presos a alguns locais por uma questão de punição. E aí nós temos uma referência aqui direta do espírito de Castelnaudary, a história de um condenado que nós estudamos aqui no nosso estudo da Revista Espírita, né, no adendo que nós fizemos da Revista Espírita, quando conversamos um pouquinho sobre a história desse espírito. Aliás, hoje, para quem quiser, às 17 horas, na sala Espiritismo Net Brasil, nós teremos ali o estudo do livro O Céu e o Inferno. E hoje vai ser tratado exatamente desse espírito, chamado, no capítulo 6 dos Criminosos Arrependidos, chamado O Espírito Condenado, o espírito de Castelnaudary. Então, para quem quiser relembrar um pouquinho, né, rever um pouco dessa história, hoje às 17 horas, na sala Espiritismo Net Brasil, a palestra do CELD tratando desse espírito. Então vale a pena a gente rever, reforçar um pouquinho aquilo que a gente já conversou, embora a gente tenha estudado pela Revista Espírita as 126 questões que Kardec propôs para essa história toda, né, trazendo ali 10 reuniões que foram feitas. No Céu e o Inferno ele é um pouco mais resumido e ela vai ser conversada hoje de novo. Então a gente vai ter ali uma revisão desse tema, exatamente para lembrar que alguns espíritos são presos a algum lugar, para poderem ali, como punição, ficarem revendo constantemente o crime que cometeram, como uma forma de expiação, né? No item número 10, os locais assombrados sempre o são por seus antigos moradores? Resposta dos espíritos: algumas vezes, mas não sempre, pois se o antigo morador for um espírito elevado, não ligará mais à sua antiga habitação do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, a menos que sejam atraídos pela simpatia por algumas pessoas. Então, normalmente, a gente lembra sempre que, por exemplo, as histórias que nós temos de museus, as histórias que nós temos de antigas igrejas, antigos teatros, que contam, né, que, olha, eu vi alguma coisa, sempre houve algum gemido, sempre houve algum barulho, né, alguns passos e tudo mais. São pessoas que trabalham nesses locais e falam sempre dessas presenças sobrenaturais. E aí a gente, né, fazendo ali uma pesquisa, como o Kardec fez, lembrando aqui que no livro dos médiuns, sobre a vidência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os médiuns videntes, lembra que ele foi a um teatro, por exemplo, e tinha ali espíritos presentes acompanhando a peça. Alguns deles eram ex-atores, ex-funcionários, porque eles têm uma ligação afetiva com aquele local e eles não querem se desprender. Tem aqueles espíritos que fazem visitas esporádicas, de acordo com um determinado tipo de evento, eles querem estar presentes para poder acompanhar. Comentei com vocês já de uma prima minha que é uma médium de grande potência, e ela tem vidência, então ela estudou piano durante muitos anos. E aí então, no momento em que ela fazia alguns estudos naqueles pianos com aquelas tampas vernizadas, ela via reflexo de espíritos vestidos a caráter, década de 30, década de 40, paradas ao seu lado, ouvindo ela fazer ali o seu recital. Claro que ela ficava assustada, né? Ainda mais que ela era adolescente, mas fazia parte. Depois de um tempo ela ficou acostumada e percebeu que eles estavam ali apenas ouvindo ela tocar piano. Então, quer dizer, isso é real. Como acontece, por exemplo, nas igrejas. André Luiz, no livro Libertação, ele faz um comentário a esse respeito, dizendo que ele foi acompanhar uma jovem que estava sendo obsediada a uma igreja, porque ela queria ir à igreja e tudo mais. Chegando lá, ele fez uma descrição, percebendo a quantidade de espíritos que estavam ali presentes assistindo à missa. Assim como Manuel Filomeno de Miranda e Dr. Bezerra de Menezes comentaram, numa das obras publicadas por Divaldo Franco, não me lembro exatamente o título, eles passaram em frente a uma igreja, tinha uma quantidade enorme de espíritos entrando para assistirem à missa. Ou seja, intenções louváveis, intenções neutras, algumas vezes intenções negativas, tudo dependendo do tipo de intenção que os espíritos têm.
dependendo daquilo que chama a atenção, ou um local, ou as pessoas que estão ali próximas. Mas um antigo morador, como foi colocado para nós, se ele mora num grande casarão, se ele mora numa casa pequena, e aí então ele pega e fala, olha, eu não quero mais, não tenho necessidade nenhuma de continuar preso aqui a esse ambiente, eu vou cuidar da minha vida, vou caçar minha turma que eu ganho muito mais. Pronto, resolvido o problema. Agora outros espíritos vão pensar assim, não, isso dependendo do apego, né? Normalmente quando o espírito tem uma certa posse, por uma herança, por um patrimônio que ele construiu com muito sacrifício, e que tem pessoas que vão tirar isso dele, ele acredita que é um roubo e tudo mais, ele tenta defender de todas as formas. Então tudo é uma questão do quê? De apego que o espírito tem para determinados ambientes ou determinados objetos. 10A. Podem eles fixar-se no local para proteger uma pessoa ou sua família? Resposta dos espíritos bastante objetiva: seguramente, se são bons espíritos, mas nesse caso jamais se manifestam de maneira agradável. Aí tem aquela ideia relativa, né? Porque muitas vezes eu desejo ajudar, mas eu acabo muito mais prejudicando do que ajudando. Há aqueles espíritos que ficam desesperados porque eles precisam tomar uma providência, principalmente espíritos familiares, né? Como por exemplo pais e mães, que de repente, imagina uma mãe, por exemplo, desencarnando, deixando seus filhos desprotegidos, e ela sofre aquele estado de perturbação, e quer ficar perto dos filhos, e quer cuidar deles porque eles estão desorientados, porque eles estão sofrendo, ela quer ficar perto ajudando, e aí então fica aquela relação, os filhos sofrendo por causa da mãe que partiu, e a mãe sofrendo porque partiu, deixando os filhos, sofrimentos que começam a interagir um com o outro, potencializando essa angústia dos dois lados. Então tem boa intenção, mas nem sempre tem preparo para isso. E aí os espíritos lembram sempre, né, que é importante essa assistência do mundo espiritual para convencer esses espíritos de que a presença deles fora de lá é muito mais favorável do que a presença próxima. Nós temos 2 casos citados em algumas obras publicadas. André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, ele, durante um tempo, né, ele ficou 8 anos naquele estado de perturbação. Depois ele foi para o mundo espiritual, para a sua adaptação, para o seu aprendizado. Chegando lá, ele sentiu saudade da família. Não, porque eu tenho que ver minha esposa, eu tenho que ver meus filhos, porque isso, porque aquilo tudo. E tá bom, então ele foi. Chegando lá, ele começou a encontrar a família completamente reestruturada, a esposa casada já com uma outra pessoa, os móveis em outra disposição, as fotos dele não se encontravam mais presentes. De imediato ele começou a se sentir aflito com isso. E naturalmente a sua aflição, embora o filme não mostre isso, mas no livro há esse relato, o seu estado mental começou a gerar um certo mal-estar no ambiente doméstico. Ele queria, mas ele não tinha condições para isso ainda. E a mesma coisa acontece também no livro Memória de um Suicida, estudado sempre às terças-feiras, às 9 horas, na Sala Espiritismo Net Brasil. Nós temos ali Camilo Castelo Branco, que foi um escritor, um poeta português, que após o seu desencarne, motivado pelo suicídio, ele deu um tiro na cabeça por uma questão de fracasso, né, de fracasso comercial, se eu não me engano. Ele ficou durante muito tempo também nesse estado de perturbação, foi resgatado pelas equipes socorristas quando teve ali o seu merecimento, e depois de um tempo ele fazia questão de ver seus filhos, porque meus filhos precisam de mim, porque meus filhos isso e tudo mais. Quando ele teve contato então com os filhos, por tanta insistência, ele acabou tendo permissão, embora não tivesse condições para isso. Ao se aproximar dos seus filhos, ele percebeu que os 2 filhos, como diz popularmente, ficaram descaminhados pela ausência do pai, por aquilo que ele fez, que ele acabou se sentindo tão culpado que foi levado novamente a um estado de perturbação. Então nós temos ali que fixar-se no local para proteger uma pessoa, uma família, é natural que seja assim. Mas nem sempre o espírito tem condições de fazer isso. Algumas vezes as famílias que perdem entes queridos nas suas preces, pedem a ajuda dos pais, dos avós, dos amigos que venham me ajudar e tudo mais, mas eles não fazem ideia qual é o estado desses espíritos. Muitas vezes o espírito desencarnado está muito mais necessitado de assistência do que os encarnados propriamente ditos. Então aqui, seguramente eles podem, se forem bons. E partindo do princípio de que eles estão em condições de ajudar, eles jamais se manifestariam de maneira agradável. Por que um espírito familiar que gosta dos seus entes queridos que ficaram, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus companheiros, vai querer ajudar provocando tumulto, provocando medo, gerando insegurança,
trazendo ali perturbações mentais, emocionais. Qual é o sentido disso? Incompatível, naturalmente. Por isso, então, nós temos aqui, né, que os espíritos podem sim, fazem isso, mas a partir do momento em que eles começam a gerar uma perturbação, os próprios espíritos amigos da família começam já a afastar esse espírito de lá, conscientizando-o de que a sua presença é muito mais nociva do que favorável. Bom dia, pessoal que chegou. Item número 11, aqui para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? A Dama Branca foi colocado para nós aqui, né, um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. Essa Dama Branca, eu vou ler para vocês aqui um relato do que vem a ser essa dama. É mais ou menos ali a loira do banheiro, o homem do saco, essas histórias alimentadas, né, na nossa cultura, das lendas urbanas, né? Então são histórias que vão se transferindo de geração a geração. Muitas vezes elas vão se modificando com o passar do tempo, né? Porque a gente ouve uma história num período, acrescenta alguma coisa, modifica outra e tudo mais. Mas são aquelas histórias de espíritos que aparecem em determinados locais. Nós temos ali espíritos que aparecem em farol, nesses faróis que ficam perto dos mares, né? Perto do litoral, para poder orientar os navios, e alguém cometeu suicídio, e de repente esse espírito é visto com certa frequência. Isso aconteceu, por exemplo, naquele programa Ghost Hunters, Caçadores de Fantasmas, em que eles foram visitar um desses faróis. E utilizando os seus equipamentos eletrônicos, eles captavam vultos, captavam sons estranhos, e era aquela história de que uma família, de que um homem queria se matar, matou a família e se jogou lá de cima. E a presença dos espíritos continuou naquele local. Então, tendo um fundo de verdade, tendo a sua história, os espíritos muitas vezes podem se manifestar por uma questão de perturbação. E essa questão da Dama Branca que Kardec coloca é uma história muito presente na cultura francesa. Vou ler aqui para vocês, só a título de curiosidade, porque Kardec perguntou, como eu poderia perguntar, por exemplo, para os espíritos numa reunião mediúnica, perguntar: escuta, a história da loira do banheiro é de verdade? Eles podem até achar engraçado, responderem por consideração, mas eles vão dar aquela coçadinha na cabeça e falar assim: ah, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Mas faz parte de não deixa de ser uma dúvida. E provavelmente para Kardec ter feito essa pergunta e eles responderam com tanta seriedade, é porque essa história era muito intensa, muito presente na história da França naquele período. Era algo que realmente incomodava a sociedade. Então vamos lá. A Dama Branca do Castelo de Puiver. Essa história se encontra no site contoselendasmedievais.blogspot.com.br. Então, diz o seguinte para nós: por causa da beleza, real ou imaginária, de uma mulher, às vezes os homens cometem erros incríveis. Os erros mais incríveis, como sugere uma antiga lenda da região de Aude, na França. Pelo fim do século XIII, uma linda princesa aragonesa foi convidada por Jean de Bruyès, senhor de Puiver, para ficar no seu magnífico castelo. Ela adorava as colinas da paisagem e, sobretudo, meditar olhando para o lago, sentada numa rocha, em forma de cadeira esculpida, como por arte de magia. Mas uma noite de tempestades fez desdobrarem os rios e a cheia do lago cobriu a cadeira. O Sr. Jean, muito gentilmente, se aproximou e disse a Bela: Mas eu vejo muito triste, minha senhora. Não, meu senhor. Princesa, se eu posso ler os seus olhos tão azuis que costumam fazer o céu pálido. Não é simples poeira nos olhos. Eu vou mandar construir um muro para impedir o pó impregando todas as pessoas, disse o senhor. Não façais nada, meu senhor. A verdade é outra, disse a princesa, sabendo que esse senhor faria qualquer coisa por ela. Diga-me, princesa, eu quero ver o seu sorriso. A chuva cobriu meu banco, e eu não posso ouvir os pássaros e o leve sopro do vento neste local. Vendo a tristeza da Bela, o senhor decidiu iniciar o trabalho para regular o nível do lago, e assim voltar a contemplar o brilho de neve e o sorriso brilhante como o sol em seus olhos azuis. E fez-se assim. Então, durante muitas semanas, todo pareceu radiante para o senhor e para a Bela, e também para a natureza que resplandecia. Às vezes um pouco de chuva fazia subir o rio, mas a barragem regulava o nível perfeitamente, e quando as gotas haviam desaparecido, a Bela voltava para o lindo lugar de felicidade.
Mas a Mãe Natureza é mais forte que um amor platônico. Uma noite, em junho de 1289, a chuva ficou mais violenta e o nível do rio cresceu desmensuradamente, e as águas represadas acabaram arrebentando a barragem do lago. A enchente engoliu todo o vale e afogaram-se os habitantes da cidade nas encostas da montanha chamada Mirepiò. A princesa quis ver a gravidade das chuvas, chegou muito perto da correnteza e ela também foi tragada pela enxurrada devastadora. Desde aquela triste data, no anoitecer, em conversas e vigílias, em voz baixa, os habitantes do vale contam que às noites de chuva uma mulher vestida de branco vagueia ao redor do castelo para evitar que os caminhantes sejam vítimas do perigo. Então essa é uma pequena história, né, que a gente viu aqui, de uma jovem princesa, né, que ficava ali para proteger os viajantes. Então não deixa de ser uma história bonitinha, uma historinha engraçadinha, aquela coisa toda, mas na época não deixava de ter ali, vai com Deus livre, não deixava de ter ali o seu valor, principalmente nos contos, né, de que havia sempre aquela princesa próxima do castelo, vista de branco, andando durante a noite. Daí então, né, alguma coisa de real na história da Dama Branca? É um conto extraído de 1000 fatos que realmente se verificaram. Então tá aí, só para fechar aqui o nosso estudo de hoje, contando um pouquinho de história, de mistérios e terror e coisa e tal, só para poder ilustrar um pouquinho aqui o nosso estudo de hoje. Muito bem, a gente para por aqui. A gente vai para o item número 12, no nosso próximo encontro, falando exatamente sobre essa questão ainda dos locais assombrados. Beleza, pessoal? Para quem quiser depois, não esqueça, tá aqui, ó, aquele documentário que eu falei para vocês, Medo do Escuro, do The History Channel, que tem um pouco a ver com o nosso estudo de hoje, já que Kardec perguntou se essa relação do medo do escuro com a nossa relação comum do sobrenatural, se tem algum fundo de verdade. Então esse documentário traz para nós do porquê da origem desse medo que nós temos, né, com o escuro, com a noite, e por que os espíritos também se aproveitam disso, já que a nossa imaginação fica muito mais fértil, né, e nós muito mais vulneráveis também a essas influências. Muito bem, e lembrando hoje que 5 horas da tarde, na Sala Espiritismo Net Brasil, nós teremos ali o espírito, né, o condenado, a história de um condenado, do espírito de Castanho da Ria, daquilo que nós comentamos hoje, dos espíritos que ficam presos a determinados ambientes e não conseguem se libertar exatamente como forma de punição por algum tipo de crime que cometeu. Muito bem, vou passar para você, Betinha, você pode subir agora? Beleza, passo para você e volto em seguida para dar os recadinhos. Vamos lá então.